pandemia deixou repercussões psicológicas na vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos. E a gente abre esta edição do Check-up falando sobre isso. Confira. Bom, eu converso agora com a doutora Mirela Vasconcelos. Ela é psiquiatra e acompanha bem de perto essa repercussão da pandemia na vida das pessoas, nesse aspecto psicológico, né, doutora Mirela? Passamos por momentos muito difíceis e essa situação toda repercutiu muito no aspecto psiquiátrico mesmo, né, psicológico das pessoas. O que é que você observou, o que é que você continua observando como consequência de tudo isso que a gente viveu aí no consultório? A minha vivência, né, com a pandemia e a vivência das pessoas foi muito desafiadora, na realidade, porque de repente a gente teve que ser imposto a uma situação muito nova, né, de muitas perdas. As pessoas acabaram perdendo contato com seus familiares, ficaram quarentenadas. As crianças saíram da escola, as crianças ficaram sem escola e sem poder ter aquele convívio com os pares, né? Daí a gente já vê algumas questões de desenvolvimento, de alteração de comportamento. Os adolescentes também, né? E super envolvidos e inseridos em situações de tela. Então, a aula era pelo computador, a diversão era na televisão ou nos jogos online. Então, ficaram super inseridos nesse contexto que não é um contexto saudável, né? Os adultos muito desafiados. Como é que eu vou dar conta do meu trabalho? Como é que eu vou dar conta das minhas crianças? Como é que eu vou dar conta do medo, né? Medo de perder, medo de adoecer, medo de não dar conta. E os idosos sofreram também bastante porque ficaram muito isolados. Existiu assim um empobrecimento, e aí eu não falo só um empobrecimento econômico, muitas pessoas perderam o emprego, mas também um empobrecimento social, de contatos, de vida, de usufruto. Muitas pessoas não podiam mais fazer o seu hobby, então as pessoas tiveram que se reinventar, e essa reinvenção não é fácil, gerou um estresse muito grande. Isso a gente vê refletido no dia a dia do consultório, né? O que a gente percebeu? Mais pacientes com depressão, mais pacientes com transtornos de ansiedade, medo. Muito medo. E uma coisa que está muito conectada, que é a saúde dos pais influencia na saúde dos filhos. Então, algumas crianças também com muito medo, porque percebiam e liam nos pais esse medo, né? Absorvem tudo, né? Eles absorvem tudo. Então, assim, existiu uma grande necessidade de ter controle. Mas como ter controle de algo que não se conhece, de algo que não se sabe aonde vai dar, né? Então, foi muito desafiador, e o Covid em si, ele gera um desafio não só pela quarentena e por esse isolamento, por essas perdas. A gente também tem uma perda muito grande porque muitas pessoas ficaram enlutadas e não puderam viver esse luto, né? Muitas pessoas tiveram Covid, e o vírus em si, ele afeta o sistema nervoso central. Ele gera uma cascata de inflamação. Ele pode gerar também casos novos de psicose. Então, um dos estudos que eu vi mostrava que 90 dias depois do Covid, existia um grande aumento de diagnósticos psiquiátricos. Justamente porque, aí eu digo, né, não é um fator, é uma soma de fatores. O que é só o social, mas o patológico mesmo. Exatamente, né? Se soma a questão desse isolamento, dessas dificuldades, dessa privação, às vezes, econômica, privação social, com a questão do medo, do vírus, das angústias, das incertezas, da sensação naquele período maior, né, de isolamento, de você não estar podendo estar em contato com as pessoas que você ama. Eu sei que você atua
tanto no SUS como atende, né, pacientes com a situação financeira melhor. A situação era bem parecida, independente da situação financeira, esse aspecto psicológico, essas consequências são bem parecidas? São bem parecidas, porque o que a gente percebe é um aumento de demanda, é um aumento de adoecimento, né? Porque o estresse em si, apenas se a gente fala só de estresse, uma situação estressora, ela já aumenta a predisposição ao adoecimento mental. Então a gente tinha, além do estresse em si, vários outros fatores em torno, né? E só para te dar um exemplo, eu trabalho num município ao lado do Rio de Janeiro, no SUS. Lá eu entrei em dezembro de 2019, antes do início, né, da pandemia no Brasil, declaradamente. E na época a gente foi contratado para diminuir a fila de espera do ambulatório, que era de 1.300 pacientes. Até maio do ano seguinte, a fila estava em 500. Né? Só que em agosto a fila aumentou para 1.500. Em agosto a gente já tinha um aumento maior de demanda do que o que existia antes, né? Eram pessoas que estavam na fila de espera há 3 anos, que a gente foi vencendo essa fila e de repente essa fila cresceu mais do que o que era. E no particular, o que a gente percebe são situações semelhantes, né? É justamente o aumento da demanda, as pessoas buscando mais, então, o tratamento por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico, por surtos psicóticos, porque o que acontece justamente é esse somatório, né, gerou muito sofrimento. Pois é, doutora, e as pessoas precisam se tratar, né? Precisam buscar essa ajuda. E você vai ter que voltar no próximo programa. Infelizmente o tempo acabou, ela fala muito bem, mas no próximo check-up, o primeiro check-up de 2022, vocês vão ver como reverter tudo isso, qual a importância da terapia, do acompanhamento profissional e para já começar esse ano com muita esperança, não é, doutora? Eu volto com o maior prazer, fiquei super feliz com o convite de estar aqui hoje, então eu acho que tem muito o que falar ainda. Muito bem, então não perca, muito obrigada, doutora. Uma virada de ano aí bem especial, um ano novo bem especial para você, para sua família, e muito obrigada pela participação aqui no Check-up. Eu que agradeço e te desejo a ti e a quem está nos vendo, né, também um ano novo muito bom, muito especial, com muita saúde, né? Acho que é o essencial. Precisa. Com saúde, com alegrias, com boas vibrações e com cuidado.